Olá pessoal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes de dar continuidade a falar um pouco a respeito da Bíblia, gostaria de parabenizá-los por estar acompanhando os vídeos até agora e parabenizar principalmente as pessoas que de fato continuam com essa leitura. Se você chegou até aqui, parabéns. De certa forma, esse processo é uma etapa um pouco longa da leitura da Bíblia, mas se você passou por toda ela com tranquilidade, digo agora que as coisas vão ficar um pouco mais tranquilas. Talvez sejam um pouco mais divertidas, digamos assim, de ler. Então, recomendo mais uma vez que continuem com essa leitura, com essa oração, para que possa também lucrar as exigências plenárias e se satisfazer, né, com todo esse conhecimento que você tem ganhado, né, desde então. Mas então, dando início ao resumo, né, ao qual viemos aqui para falar um pouco, a gente percebe um pouco dessa distinção entre os profetas, que se dividem em profetas menores e profetas maiores. São profetas que, de certa forma, faziam profecias mais voltadas para aquele tempo, para aquele povo. Então, são profecias mais dentro daquele contexto ao qual o povo vivia. Além disso, também traziam profecias voltadas para a vinda do Messias, voltadas para a vinda de Cristo para a Terra, que, de certa forma, é o que importa, né, para todos do Antigo Testamento. Vale lembrar que as pessoas daquela época esperavam assiduamente a vinda de Cristo para que, de certa forma, trouxesse, né, para que, de fato, trouxesse essa salvação a qual eles tanto precisavam, né? Então, vale lembrar que a gente percebe um constante problema naquela época de conquistas e perdas, de pessoas que ocuparam o terreno deles, a terra prometida, em alguns momentos de tentativa de expulsão, de guerras perdidas, e principalmente de um povo perdido, a qual muitas vezes se emaranhavam nas culturas de outros povos, acabavam talvez adorando outros deuses, agregando para si pecados a qual eles já não cometiam mais, né, como a prostituição e o adultério, e até mesmo sacrifício, né, para adorar esses deuses. Então, a gente percebe que realmente não foi um período fácil e que Deus, ainda assim, suscitava muito desses profetas para tentar trazer um pouco desse povo de volta, né? Talvez um povo que já não queria a presença de Deus, né? Deus, de certa forma, se afasta, principalmente respeitando, né, essa opção dessas pessoas. Mas ainda assim, suscitava profetas para conduzir aquele povo de volta a Deus. É importante que a gente aqui faça um pouco dessa distinção da misericórdia e justiça de Deus. Deus de fato é misericordioso. Ele leva em consideração aquilo que o povo quer, aquilo que o povo deseja. Mas ao mesmo tempo ele também é justo, né? Não é só porque o povo não o quer e ele se afasta que ele ainda continua livrando aquele povo de muitas dificuldades. Então a gente percebe que Deus, de certa forma, também age com justiça, que nos faz nos levar a entender que para estarmos com Ele, é necessário que nós mudemos o nosso modo de agir, né? É muito interessante porque existem muitas pessoas que acham que por Deus ser misericórdia, Ele simplesmente vai salvar a todos, quando na verdade não é bem assim que funciona. Deus, ele quer salvar a todos, mas ele, digamos assim, vai salvar aqueles que querem ser salvos. Então existe uma distinção aí e a gente percebe bastante nesse Antigo Testamento e também pode ser levado para o Novo. Da mesma forma como Jesus também lida com muitas pessoas que não querem a salvação de uma forma a respeitá-los, a deixá-los ir. Então é importante que a gente veja, esse processo do tempo dos profetas, né? E aí a gente percebe a beleza desta profecia e que, de certa forma, por ter sido escrito antes a vinda de Cristo e talvez com profecias tão específicas, a gente percebe que, de fato, há um Deus aí,
As pessoas às vezes se perguntam se Deus de fato existe, se isso tudo é real. Eu acredito que aí seja um bom guia para vocês, porque saber se que pessoas há muito tempo atrás escreveram a respeito disso, que aconteceu, é algo que nos deixa até um tanto quanto tranquilos e nos deixam até bastante felizes e vívidos, né, por toda essa beleza de Cristo. A gente percebe, por exemplo, em Isaías, que fala a respeito da vinda de um Messias através de uma virgem. Fala também desse mesmo Messias que será rejeitado pelo povo e crucificado por ele, de forma a ter o seu rosto desfigurado, de tamanha dor, sofrimento e pancadas, a qual esse nosso Deus, né, receberá. Sendo assim, a gente percebe, ao longo dessa leitura desses profetas, o quão rico é para a nossa fé essas explanações. Tanto é que aquele povo esperava assiduamente por a vinda desse Deus. E talvez no livro de Daniel a gente perceba isso com um pouco mais de clareza, porque Daniel traz um pouco dessa esperança, né? Passa a deixar de ser uma profecia simplesmente carregada daquela vontade de mudá-los, mas agora também trazendo a esperança da vida de um Cristo que virá para nos salvar. Então, eu espero assim que leiam, que façam uma leitura bastante proveitosa, porque são todas ali leituras que podem ser trazidas para o tempo de hoje, né? São leituras ainda bastante atuais, de erros daquela época que se repetem ainda hoje. Então, é uma leitura bastante rica e que faz nos entender muito mais aquilo que se passará no Novo Testamento. Entenderam? Então, espero que apreciem bastante essa leitura. Amém? Fiquem todos com Deus.